Fala pessoal, bem-vindos à edição desta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Meu nome é Jaime, sejam bem-vindos. Antes de eu começar, deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente, principalmente quem gosta, porque, né, é bom, faz bem. Comenta aí se você curte. Hoje, obviamente, só vamos falar de novo sobre o tarifaço do Trump e o que aconteceu desde ontem, o que o governo está fazendo e as narrativas que aquele bando de patriota da Shopee está tentando colar, mas não vão conseguir. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou falar sobre o que o Lula está fazendo, tá? Lula informou que o governo buscará solução diplomática, mas não descarta a retaliação nos mesmos moldes do Pato Donald. Ele deu entrevista exclusiva à jornalista Cristina Lemos, exibida hoje no Jornal da Record. Ele fez duras críticas à decisão do presidente dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Para Lula, a medida é desrespeitosa e demonstra profundo desconhecimento sobre a relação entre dois países. Segundo ele, o governo buscará inicialmente uma solução diplomática, mas não descarta uma retaliação nos mesmos moldes. Aspas. Temos a lei da reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional. Vamos tentar negociar, mas se não houver diálogo, vamos aplicar a mesma tarifa. OMC e possível reação conjunta. Lula destacou que o Brasil pode recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a medida anunciada por Trump. Ele citou a possibilidade de buscar apoio de outros países que também foram afetados pelas tarifas estadunidenses. Aspas para ele. Itamaraty e MDIC já vinham dialogando com os Estados Unidos desde a taxação de 10%. Podemos formar uma coalizão de países prejudicados e acionar a OMC. Mas se isso não surtir efeito, a reciprocidade será o caminho. O problema dessa OMC é que o Trump já acabou com ela, né? Ele implodiu essa porcaria por dentro. Então, isso aqui não vai acontecer, tá? Críticas à carta de Trump, aspas pro Lula. Pensei que fosse um material apócrifo. Não é comum presidentes se comunicarem oficialmente por meio de redes sociais. Ele disse que a carta enviada por Trump foi publicada informalmente na porcaria da rede social do Trump lá e nunca chegou oficialmente ao governo brasileiro. Ou seja, além de tudo, é um cagão. Que ele postou nas redes dele, mas ele não enviou pro Lula. Tá? Comitê para monitorar as relações com os Estados Unidos. Lula anunciou a criação de um comitê com participação de empresários para monitorar a situação comercial entre Brasil e Estados Unidos. Vamos acompanhar dia a dia e repensar a política comercial com os norte-americanos. Eu prefiro aqui, viu, presidente, com os estadunidenses, porque o Canadá também é norte-americano, o México também, tá bom? Respeito é bom e eu gosto de dar e gosto de receber. Não temos complexo de vira-lata. Alguns têm, né, presidente? Tarcísio, família Bolsonaro, o outro idiota que tá lá com bananinha nos Estados Unidos lambendo bota do Donald Trump, Nicolas Chupetinha, né? Acusações contra Trump e Bolsonaro. O Lula acusou o Pato Donald de agir movido por desinformação e afirmou que o ex-presidente norte-americano não conhece o Brasil. O que o presidente, né, estadunidense. Temos 201 anos de relações diplomáticas com os Estados Unidos. Sempre mantivemos um diálogo construtivo. Ele também criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Eduardo Bananinha, acusando-os de influenciar a decisão de Trump. Aspas. O ex-presidente precisa assumir responsabilidade. Seu filho foi lá incentivar essa retaliação. Aqui, decisão da Suprema Corte se cumpre. Durante a entrevista, Lula respondeu ponto a ponto os argumentos apresentados por Trump na carta. Déficit comercial. Todas aspas aqui para o presidente, tá? Trump alega que os Estados Unidos têm prejuízo nas trocas com o Brasil. Em 2023 tivemos déficit de 7 bilhões. Nos últimos 15 anos acumulamos 410 bilhões de déficit com os estadunidenses. Nos últimos 15 anos, déficit de 410 bilhões para o Brasil. Judiciário brasileiro. Se Trump tivesse feito o que fez o Capitólio aqui, seria processado como Bolsonaro. Esse é o problema, é bandido defendendo bandido, é criminoso defendendo criminoso, é isso que está acontecendo. Regras digitais. Nenhuma empresa estrangeira pode ignorar nossas leis. As regras no Brasil são feitas pelo Congresso e pelo Judiciário.
Conflito diplomático, tá? O governo brasileiro informou que a carta não seria recebida formalmente. A embaixadora Maria Luísa Escorel comunicou a decisão ao encarregado de negócios dos Estados Unidos em Brasília. Em publicação nas redes, Lula reiterou a posição do Brasil. Aspas. Qualquer elevação de tarifas de forma unilateral será enfrentada conforme estabelece a lei da reciprocidade econômica. Soberania, respeito e defesa dos interesses do povo brasileiro orientam nossa política externa. Então aqui você vê quem é que está defendendo o Brasil e quem é que está de 4 para os Estados Unidos. Quem é que está de 4 para os Estados Unidos? Vem aqui comigo. Tarcísio, que foi lá na rede social e apagou a fotinha onde ele tá com aquele boné ridículo do Make America Great Again. Tal do MAGA. Tem ele, o Nicolas Chupetinha, o Bananinha, o Bolsonaro, todo mundo dessa corja aí. Tarcísio celebrou a vitória de Trump e agora teme perder apoiadores com aumento de tarifa. Porque o estado de São Paulo vai ser o estado mais afetado pelo tarifaço de 50% do Trump. E aí agora essa besta que governa o estado de São Paulo, ele não sabe o que faz. Que se ele fica do lado do Trump, ele perde todo o apoio do pessoal da grana, porque o agro vai ser afetado, o pessoal da siderúrgica vai ser afetado, a Embraer vai ser afetado, que fica em São José dos Campos. Eles exportaram no ano passado quase 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, vai ser taxado 50%. E aí, Tarcísio, seu cagão? O que você vai fazer? Olha aqui, ó. Exportações de São Paulo para os Estados Unidos. Os dados oficiais revelam ainda que São Paulo responde por 31,8% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos que saem pelo Porto de Santos, além de 4,2% que partem pelo aeroporto de Guarulhos, ambos sob a influência direta da economia paulista. Na carta enviada a Lula, Trump citou Jair Bolsonaro, tarará. Muito bem, isso aqui não importa. A postura do governo à época da eleição americana contrasta agora com a realidade imposta pela política protecionista de Trump. O governador apostou politicamente um aliado ideológico, mas os números evidenciam que os setores mais dinâmicos da economia paulista, responsáveis por bilhões em exportações e dezenas de milhares de empregos, são justamente os que sofrerão as consequências diretas da medida. E essa galera elegeu o Tarcísio, botou dinheiro na campanha do Tarcísio. O pessoal do agro, das indústrias, do mercado. E esse povo, ao contrário desses dementes aí, desses malucos do Bolsonaro, do Tarcísio, esse povo não rasga dinheiro. Eles vão perder grana. E aí, o que vai fazer? Eles vão ficar do lado de quem defende o Brasil. Não é de quem defende o Brasil, é de quem defende eles. Tá? Eles. Olha o que o Tarcísio escreveu no Twitter hoje. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é dele e aí continua, mas eu não tenho mais essa merda. Então assim, eles estão querendo colocar a culpa no Lula. O Eduardo Bananinha ontem bateu no peito, encheu e falou: essa taxação eu que consegui. Agora a gente quer o tal do Magnet Sky. Eu não sei que porra é essa, tá bom? Não sei, não fui procurar saber, porque o que aquela mula fala não me interessa. Mas ele bateu no peito. O Bolsonaro foi lá e agradeceu o Trump. O Bolsonaro, que se diz patriota, agradeceu o presidente de um outro país por vir taxar o nosso país. E aí esquece esquerda, direita e centro, queridos amigos que vêm. Principalmente os que relixam e vêm aqui defender essa gente. Esse tipo de coisa vai afetar todo mundo. E vocês entendem? Vocês conseguem entender isso? Então assim, o mito e o outro meito, que é o Tarcísio, que estava querendo botar a cabeça para fora, querer aparecer e pegar o espólio do Bolsonaro, eles estão contra o Brasil. É isso que é importante vocês entenderem. Eles estão contra o Brasil. A Glaze foi lá e bateu nele, muito bem. E ela se associou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, à tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. O que a Glaze escreveu? Quem está colocando ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifaço de Trump contra o Brasil.
Pensam apenas no proveito político que esperam tirar da chantagem do presidente dos Estados Unidos. Porque nunca, prestem atenção nesse final, porque nunca se importaram de verdade com o país e o povo. O Eduardo Bolsonaro é um deputado federal eleito por São Paulo, que está licenciado nos Estados Unidos, trabalhando para taxar o nosso país e o estado pelo qual ele foi eleito e que na teoria ele representa é o estado que vai ser mais impactado pela taxação do Trump. Continua aqui a Glaze. Estamos diante do maior ataque já feito ao Brasil em tempos de paz, visando a atingir não apenas nossa economia, mas a soberania nacional e a própria democracia. É a continuação do golpe pelo qual Bolsonaro responde no STF, agora usando tarifas de um país estrangeiro para impor seu projeto ditatorial. É nessa hora que uma nação distingue os patriotas dos traidores. É isso. Tá? Ai, cara. É um absurdo isso aqui, tá bom? Os 3 principais produtos exportados por São Paulo são aeronaves, equipamentos de engenharia civil e suco! Suco de laranja, lá de Piracicaba, eu acho, da região ali de Piracicaba. Se fuderam! Vão tudo tomar taxação e o seu governador tá defendendo essa taxação. Governador que vocês aí elegeram, tá bom? Sozinho eles movimentaram bilhões de dólares, tá? Então assim, tá aqui a cara desse sujeito. Os 10 municípios brasileiros que mais exportaram para os Estados Unidos em 2024. 6 são paulistas dos 10 municípios. São José dos Campos, 1,9 bilhão de dólar, que é onde fica a Embraer. Piracicaba, 1,3 bilhões, 1,3 bilhão. Suco, laranja, tá? Santos, 776 milhões, perdão. Ilhabela, 623 milhões. Guarulhos, 609 milhões. E Gavião Peixoto, 594 milhões. Tá bom pra vocês ou não? Ó, lembrando sempre que tudo que eu tô falando, as matérias estão aqui na descrição do vídeo. Leiam, leiam. Eu vou pôr até matéria que eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo, tá? Porque já estão falando não. Tem gente que acredita que a fuga do Bolsonaro é questão de tempo e esse mise en place todo aí do Pato Donald também é uma questão de fuga do Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, tá bom? Para abrir as portas para ele. Aqui tem uma matéria falando da carne, tarifa vai impactar a venda de carne aos Estados Unidos, mas o órgão responsável aí pela exportação da carne já abriu um escritório na China para trabalhar no mercado asiático. Então não é que assim, nós vamos tomar 50% na cabeça e a gente vai continuar vendendo para os Estados Unidos. Não. A tendência é que os mercados tentem encontrar novos players para vender a mercadoria. Quem vai se mais é os Estados Unidos lá dentro. Por quê? Ou a inflação vai subir, ou vai faltar produto. Porque eles não são autossuficientes em produção de carne mais. Você sabia disso? O maior exportador de carne para os Estados Unidos é a Austrália. Depois veio o Brasil. Só que o Brasil é o maior exportador de carne para a indústria estadunidense. Então, se o Brasil resolver vender para a China, os Estados Unidos ficam sem carne. E a indústria deve... Tipo, essas porcaria de fast food, McDonald's, essas merda toda. Tá? Tem matéria aqui no link, tá? Essa daqui é do G1, só que é gigante. E eu não vou ler, vou ler essa daqui que é mais importante. Ó. Quais são os 10 produtos brasileiros mais exportados para os Estados Unidos e os impactos da tarifa de 50%? O mercado estadunidense é o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. E esse também é um motivo para esse ataque do Trump ao Brasil. Tem outros, que eu vou trazer daqui a pouco. Mas o medo da China já entrou, né? Aumentar a influência aqui na América do Sul, tá? E o petróleo lidera em receita entre os produtos vendidos aos estadunidenses. Além disso, os Estados Unidos são um dos principais mercados para bens manufaturados brasileiros de maior valor agregado, como aeronaves, autopeças e máquinas.
A medida anunciada por Trump pode provocar uma redução de bilhões de dólares nas exportações brasileiras, mesmo sem considerar possíveis concessões setoriais. E é aí que a galera vai pra cima do Tarcisinho, da família Buscapix, do Zema, do Ratinho, todos esses idiotas aí que estão defendendo a taxação do Trump, tá? Produtos sob investigação da seção 232, como semicondutores minerais críticos e produtos farmacêuticos, continuarão isentos. A isenção também se estende ao petróleo e seus derivados. Veja abaixo os totais exportados pelo Brasil aos Estados Unidos em 2024. Café é o principal. O Brasil é o maior exportador mundial de café e tem os Estados Unidos como destino tradicional do grão produzido no país. Em 24, as exportações somaram quase 2 bilhões de dólares, o que corresponde a 16,7% do total embarcado. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, também avalia que o consumidor dos Estados Unidos será diretamente impactado pelo encarecimento do produto. Por quê? Não vai vender para lá, vai vender para outro lugar. Os trouxa dos estadunidenses que fiquem sem café. Carne, eu já falei, suco de laranja. Na safra 24-25, encerrada em 30 de junho agora, os Estados Unidos responderam por 41,7% das exportações brasileiras de suco de laranja, gerando 1,31 bilhão de dólares em receita, segundo a Citrus BR. A nova tarifa de 50% representa um aumento de 533% sobre os R$415 por tonelada já cobrados, 415 dólares, tá? Por tonelada já cobrados. Trata-se de uma condição insustentável para o setor que não possui margem para absorver esse tipo de impacto, afirmou a Citrus BR, destacando que outros mercados não conseguiriam absorver o excedente. A consultoria Cogo prevê uma queda drástica na competitividade brasileira e alerta para o risco à cadeia citrícola, já que os Estados Unidos são o segundo maior destino do produto. Petróleo. As exportações brasileiras de petróleo para os Estados Unidos somaram 5,8 bilhões de dólares em 24, o equivalente a 13% do total exportado da commodity, segundo a consultoria StoneX. Aeronaves. As exportações de aeronaves para os Estados Unidos renderam 2,4 bilhões de dólares ao Brasil, representando cerca de 63% do total exportado nesse segmento, segundo o BTG. A Embraer é a empresa brasileira com maior exposição neste mercado. Semifaturados de ferro ou aço, 2,8 bilhões de dólares, com os norte-americanos, os estadunidenses, respondendo por mais de 70% das vendas totais. Materiais de construção e engenharia, 2,2 bilhões de dólares, representam cerca de 58% do total exportado. Madeira, 1,6 bilhão de dólares em 24, respondendo por mais de 40% do total. Máquinas e motores, 1,3 bilhão de dólares para os Estados Unidos em 24, representando mais de 60% do total exportado. Eletrônicos, o Brasil exportou 1,1 bilhão para os Estados Unidos. O mercado estadunidense foi o principal destino das exportações brasileiras do setor, segundo a ABNE, Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica. Aqui tem matéria falando da posição dos governadores, tá? E tem uma da Daniela Lima, fantástica Daniela Lima. Tarifaço de Trump foi um tiro no pé, admite a oposição. E líderes da oposição chamaram ainda na noite de ontem uma reunião de emergência para discutir como reagir ao tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos. O saldo final foi amargo. Aspas, foi um tiro no pé. Quem é que vai ser a favor disso? Quem é que vai ficar contra o país? Eu te digo que vai ficar contra o país. Nicolas Ferreira, a família Buscapix, Tarcísio de Freitas, Felipe Martins, não é, Felipe alguma outra coisa que tá lá com o Bananinha nos Estados Unidos, tá? Muito bem. Para gravar o cenário, Eduardo Bolsonaro fez um vídeo, o Bananinha, em que chama para si e para a família a responsabilidade pelo tarifaço. Não adianta fugir depois, viu, cagão? E foi além, endossando uma ofensiva contra o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Erro grosseiro, erro gravíssimo. Vai ter um custo isso para a imagem, analisou um aliado da família Bolsonaro. O Bananinha também conseguiu piorar a sua situação jurídica. Ele responde a inquérito por obstrução de justiça e na avaliação de ministros do Supremo acabou por cravar a prática do crime na gravação.
Tá bom para vocês ou não? Coluna da Daniela Lima tá aqui na descrição do vídeo. Leiam, 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 leiam. Uma boa notícia para vocês verem como a nossa movimentação nas redes e tudo mais está funcionando. Imposto de renda, projeto que amplia a faixa de isenção para 5 mil, avança na Câmara. O projeto avançou nesta quinta-feira, hoje, na Câmara dos Deputados, com a leitura do parecer pelo relator, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Um pedido de vista coletivo adiou a análise do texto. A votação do projeto deve ser realizada na próxima semana. Tá vendo como funciona quando a gente pressiona? A gente tem que continuar pressionando e a gente tem que ficar do lado de quem está defendendo o Brasil. Eu vou trazer só uma última coisa para terminar aqui. Uma informação do grande Jamil Chad. Se você não segue o Jamil Chad nas redes, você está vivendo muito errado. Ele é talvez uma das pessoas que mais entenda de política mundial hoje, tá? O que ele quer também, o Trump? Aqui aspas para o Jamil. Um passo fundamental na operação é de garantir que não haja no Brasil um governo que coloque travas ou que seja um obstáculo para as pretensões dos Estados Unidos na região. A estratégia, portanto, é de criar condições para que um aliado de Trump seja eleito em 26. Não precisa ser o Bolsonaro, pode ser o Tarcísio. O Tarcísio apoiou a eleição do Trump. O Tarcísio apoiou a taxação ontem. Só que é um covarde, cagão como todos eles são, foi lá e apagou a fotinho, mas a fotinho é eterna, viu? O print é eterno. O que está em jogo para eles é a influência chinesa na América Latina. O cálculo estadunidense é de que hoje já contam com importantes aliados na região, incluindo Argentina, Equador, Peru, Guiana, Paraguai. Na América Central, a aliança com El Salvador, Panamá e uma pressão forte sobre o Caribe também estão dando resultados. Crítico ainda para o avanço estadunidense na região seria a eleição do Chile e na Colômbia. Mas a joia da coroa, segundo eles, seria a eleição de 2026 no Brasil. Casa Branca vê Lula como um obstáculo real, tanto à adoção de um plano anti-China, como na resistência contra uma agenda ultraconservadora em agências como a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos e programas regionais. Isso é mais um dos objetivos do Trump. Porque assim, você vai falar, mas já me tem extrema-direita lá? Tem! Na Itália, na Alemanha, na França. Só que a direita de lá não é igual à direita daqui. Porque a direita daqui é uma porcaria, para não falar outra coisa, e fica de 4 para os Estados Unidos. Lambe bota dos Estados Unidos. Bate continência para a bandeira estadunidense. Disse o Bolsonaro que o hino dele é o hino estadunidense. Ou vocês se esqueceram disso? Então, assim, o Trump não tem essa ingerência lá. A nossa extrema-direita é um bando de entreguista, um bando de vira-lata, é mequetrefe a nossa extrema-direita. Você pode ver, eles não têm projeto para o país. Não tem projeto. Eles são entreguistas, frouxos e bandidos. É isso que eles são. Por isso que o Trump quer muito influenciar o Brasil. Porque ele sabe, nós somos um país continental, o maior país da América do Sul, tanto em importância quanto em extensão diária. Ele sabe que se ele não conseguir aqui, ele não domina a América do Sul. Só que se a gente deixar ele eleger um acécla, um acéfalo, uma mula que vai obedecer tudo que ele faça em 2026, a gente tá ferrado. Entendeu? Olha a Argentina, o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na Argentina. É isso que a gente quer para o Brasil? Então, assim, 2026, a eleição de 2026 já começou. Você precisa decidir aí do outro lado. Se você vai ficar do lado de quem defende o Brasil, ou se você vai ficar do lado de quem defende os Estados Unidos. Às custas das nossas vidas, da nossa economia, do nosso bem-estar e da nossa soberania. Essa carta do Trump ontem foi um ataque à soberania nacional. É quase um crime de guerra. É um ataque direto à soberania nacional. Ele disse o seguinte: ou vocês tiram o
processo aí contra o golpista, ou a gente vai taxar. Ou vocês trazem as suas indústrias para cá, ou a gente vai taxar. Ou você para de encher a paciência dos meus queridos Big Techs, das minhas queridas Big Techs, que injetam uma puta grana aqui no meu bolso e na minha campanha, ou a gente vai taxar vocês. Então assim, você tá do lado de quem? Cara colega que tá aí do outro lado assistindo. Você tá do lado de quem defende o Brasil, ou você tá do lado de quem quer entregar o Brasil e não tá nem aí, nem pra pátria e nem pro povo? Decida-se. Deixa aí no comentário, tá bom? É isso aí. Um grande abraço para todo mundo que assistiu. Se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo.